Olá, pessoas! Eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora da SCIA Diferente. Por quê? Porque aposto em você. Hoje nós vamos dar continuidade à análise de uma prova da Fundação Cefet, uma prova para o concurso de Candeias, tá? Como a FAPES, que vai organizar o concurso São Francisco do Conde, não tem disponibilização de prova pela internet, procurei bastante, os alunos procuraram, ninguém conseguiu nada que nos desse o ar da graça de identificar como é que a FAPES faz a prova. Então, nós tivemos que utilizar outras ferramentas e identificar algumas similares. Eu peguei primeiro essa prova da Fundação Cefet, mas tem uma novidade para vocês. Eu estou fazendo também gravação das provas estilo AOCP, que, segundo consta, Instituto AOCP, tá? Instituto AOCP. Segundo consta, também parece bastante com as provas da FAPES. Mas, assim, em termos de elaboração de prova, eu prefiro a elaboração da prova da Fundação Cefet, a elaboração da prova do Instituto AOCP, que é diferente de AOCP sozinho. Nós temos o Instituto AOCP e a AOCP. Aí eu vou gravar e disponibilizar para o pessoal a partir da próxima semana. Mas vamos aqui deixar de delongas e vamos ver a quinta e a sexta questões. A quinta e a sexta questões dessa prova são questões voltadas à figura de linguagem. Só vou recapitular um pouquinho para dar uma ideia de sequenciamento, tá? De sequência dessa aula. Figuras de linguagem, elas vão ser separadas em três tipos, em três grupos. Vão ser agrupadas, tá? De três maneiras: figura de sintaxe, figura de pensamento e figura sonora. Figura de sintaxe, todas aquelas que estiverem relacionadas à posição sintática. Eu tenho o anacoluto, eu tenho o hipérbato, lembrei de dícola, que eu já ia falar hipérbato. Eu tenho o hipérbato. Nós vamos ter a anáfora, vamos ter o pleonasmo, vamos ter a elipse, a zeugma. Essas são figuras de sintaxe. Figuras de pensamento: metonímia, metáfora, eufemismo, disfemismo. Eu tenho aí figuras de pensamento. Catacrese também. Figura de sonora, a literação, a sonância e também onomatopeia, ok? Então, quando você organiza nesses três grupos, fica mais fácil de estudar as figuras de linguagem. Mas tome muito cuidado, porque até eu acabo deslizando no processo. Nós priorizamos, sobretudo, as figuras de pensamento. Então, todas as vezes que nós fazemos uma leitura, nós pensamos em figuras de pensamento. E, às vezes, a questão está querendo que você identifique justamente uma figura de sintaxe. Então, o que é que vai definir? O que é que você deve procurar? Vai definir justamente a forma como você vai ter o conteúdo apresentado no enunciado da questão. O enunciado da questão, por conseguinte, é extremamente interessante. Ontem, no meu grupo da turma da tarde, no grupo do WhatsApp, lançaram uma questão de figuras de linguagem de uma prova para o Exército, para a ESAEX. E na proposta, eles perguntavam qual era a figura de linguagem de um verso que era na garganta do futuro. Na construção na garganta do futuro, qual a figura de linguagem que estava sendo apresentada? Então, me perguntaram, a minha aluna Dicla me perguntou: Rose, qual é a figura de linguagem na garganta do futuro? E aí, eu falei para ela que aqui, nessa construção, eu estava vendo justamente uma prosopopeia, também identificada como personificação. Por quê? Porque o futuro, ele não tem garganta. Quem tem garganta é a pessoa, um ser animado, ok? Então, você tem aqui uma relação de prosopopeia. Havia lá, nas alternativas, a prosopopeia e havia
a metáfora. E a minha aluna indicou metáfora. A minha aluna indicou que o gabarito era justamente metáfora. E eu indiquei para ela que eu iria entrar com recurso póstumo em relação a este. Por quê? Porque logo acima havia o verso como o sol na garganta do futuro. Então, se ele pegasse, esse era o verso 8 e esse era o verso 9. Se ele pegasse o verso 8 e o verso 9 e perguntasse qual era a figura de linguagem que estava sendo apresentada entre o verso 8 e o verso 9, realmente eu diria que é uma metáfora. E o que é metáfora? Metáfora é você perceber que existem dois elementos de gêneros, de classes distintas, que estão aqui sendo aproximados por causa de uma característica comum. Então, eu encontro o sol não lembro como é que é o poema inteiro. Você está com o WhatsApp, hein? Eu tenho o sol e eu tenho as lavas. Que hoje uma aluna mandou uma mensagem para mim e falou assim: Rose, no áudio que você mandou, você falou larvas. Eu falei assim: ai meu Deus, eu sempre me confundo. Porque você tem as lavas do vulcão, e você tem as larvas, o bichinho. Então, mas só que é muito normal você pronunciar, no lugar de lavas, você pronunciar larvas, porque é uma coisa que já flui mais naturalmente. Você tem uma percepção mais natural da palavra. Aí eu falei para ela, eu escrevi, eu devo ter falado mesmo, porque eu sempre me confundo, eu sempre falo de forma equivocada. Isso é vício de linguagem normal. E aí você encontra aqui, não tá não? Não tá legal, né? Ai, que pena. No verso 7, nós temos: em meu povo o meu poema é como o sol na garganta do futuro. E aí eu peço para o pessoal fazer o seguinte: quando é figura de linguagem, você tem que sair de uma leitura denotativa para cair na leitura conotativa e voltar para uma percepção denotativa. Muito estranho isso, né? Mas por quê? Porque toda relação figurada parte de uma percepção do que a relação denotativa lhe apresenta. Então, você enxerga o processo denotativamente para perceber o que ele está querendo apresentar. E aí nós temos o seguinte: o vulcão é assim, né? Não é assim? Aí aqui tem as lavas, né? Ele está indicando o sol na garganta do futuro. Isso aqui tem um formato de garganta. Beleza. O sol está aqui preso. Então, você tem a sensação de que está prestes a explodir. O sol é fogo, é chama, é lava. Então, você relaciona esta imagem de maneira denotativa e analisa. O que esta imagem apresenta para nós? Quando você coloca o sol na garganta do futuro, é porque ele está prestes a explodir, e o futuro está prestes a ser apresentado de forma intensa, de forma visceral, de forma magnífica, como um sol na garganta do futuro, que vai justamente explodir. Então, quando eu tenho o verso 8 e o verso 9 sendo apresentados em concomitância, eu consigo ver metáfora. Não consigo? Porque, afinal de contas, o sol ele está sendo aproximado às lavas, porque tem uma característica comum. E o futuro está sendo aproximado ao vulcão, prestes a entrar em erupção. Porque o futuro é essa ideia do que está para
acontecer e ele gera em você uma certa expectativa. Você não sabe o que vai acontecer. É um espetáculo, mas você não sabe o que vai acontecer. Então, você encontra aqui, nessa relação, de fato, uma metáfora. Mas você não pode dizer que não encontra nesta relação uma prosopopeia. Neste verso aqui isolado, nós temos uma prosopopeia. Nesta construção, nós temos uma metáfora. Então, o concurso ele foi infeliz em apresentar duas figuras de linguagem que poderiam ser encontradas no poema, na estrofe. Foi infeliz no momento em que ele selecionou somente a construção na garganta do futuro. Se ele selecionasse toda a estrofe e perguntasse, na estrofe, qual a figura de linguagem predominante? É claro que a figura de linguagem predominante é a metáfora, porque é muito visual. Mas eu não posso dizer que não existe a prosopopeia. Deu para entender direitinho? E aí você encontra, do 7º verso para o 8º verso, nós temos uma figura de linguagem da comparação, que é justamente a símile. A comparação figurada tem que ser uma comparação entre elementos de gêneros, de classes distintas. E aí você encontra, em meu povo, o meu poema é como o sol. Eu tenho o poema e eu tenho o sol, e eles estão sendo aproximados, comparados de maneira direta. Ele não está dizendo que o poema é o sol, ele está dizendo que o poema é como o sol. Deu para entender direitinho? Então, se o poema é como o sol, tem uma comparação que é indireta e, por conseguinte, nós temos a símile. Então, vejam, nesses 3 versos, nós já encontramos 3 figuras de linguagem. Nós já encontramos a figura da prosopopeia, ou personificação, encontramos a metáfora e encontramos a símile, a comparação. Mas nós temos também outra figura de linguagem aí, que é a figura de linguagem que nós chamamos de sinestesia. O que é sinestesia? É quando você lê algo e você junta sentidos, desperta em você sentidos. Há uma relação. Quando ele fala garganta prestes a explodir, não é? Esse sol prestes a explodir, ele não está falando também da fala? Não é também auditivo? Esta imagem não é extremamente visual? Então, você tem 2 sentidos aí sendo explorados. O sentido da visão e o sentido da audição, relacionados em uma mesma estrofe. Então, nós também temos a sinestesia. Mas toda resposta dada à questão relacionada, a uma questão relacionada a figuras de linguagem, todas elas vão ser identificadas claramente apenas a partir do que o enunciado está lhe produzindo, lhe provocando. Deu para entender direitinho? Eu achei muito legal. Muito legal. E depois que a Dicla apresentou a questão, aí a gente conversou sobre isso pelo WhatsApp, eu mandei alguns áudios. Dicla também contribuiu encaminhando alguns áudios e a percepção dela, a partir da análise das figuras de linguagem, a percepção acerca da interpretação do texto melhorou. Ela mandou um áudio dizendo assim, Roses, isso significa dizer que... Aí apresentou a interpretação do texto a partir desta percepção visual que o texto estava oferecendo. Muito legal, muito interessante. A questão é de Ferreira Goulart, o texto. Eu achei bem interessante ele ser apresentado lá na prova. Mas vamos aqui, fazendo esta prévia, identificando o que é essa figuração, que eu parto do denotativo para o conotativo, nós temos esta primeira questão. A arte do pensar é a ponte para o desconhecido. A palavra ponte constitui um exemplo de... Veja que o enunciado da questão já te direcionou para qual elemento você tem que observar.
você tem que observar o termo ponte. A palavra ponte, ela está sendo aproximada à estrutura de arte do pensar. A arte do pensar é, de fato, no sentido denotativo, é uma ponte? Não. Mas ele está dizendo que a arte do pensar é uma ponte. Então, ele tem uma aproximação direta. A aproximação direta, comparação direta é justamente metáfora. Tá certo? Belezinha. O que acontece? Vamos pensar em como é que isso se constitui claramente a partir de uma análise denotativa, para você pensar o denotativo e perceber o conotativo. O que é uma ponte? É algo que liga, é algo que une, que junta, que relaciona. A arte do pensar liga o conhecido ao desconhecido. Ela possibilita este trânsito. Então, é justamente esta característica da ligação que permite que a arte do pensar seja aproximada à ponte sem nenhum tipo de conflito ao entendimento da pessoa, ok? Portanto, nós temos uma metáfora. O que é um anacoluto? Anacoluto é um corte brusco. Você pode pegar aqui o ana e identificar ana como interrupção, separação. Ana pode ser interrupção, separação ou pode ser repetição. É repetição no que diz respeito à anáfora, é interrupção no que diz respeito ao anacoluto. O corpo carrega duas caixas. Na mão direita, mão da destreza e do trabalho, ele leva uma caixa de ferramentas. No trecho em destaque, o autor utilizou como estratégia para a construção de seu enunciado a figura de linguagem. Vamos lá. O que é metáfora? A aproximação entre dois elementos de gêneros diferentes. Então, não pode ser metáfora. Porque eu tenho um corpo aqui, corpo não está sendo aproximado nessa construção a outro elemento, ok? A literação. Eu tenho duas figuras sonoras que se parecem muito e que na minha adolescência eu aprendi a separar por causa do visual, que é a literação e a assonância. A literação eu achava mais inconstante. A palavra, a literação, ela é mais inconstante. A palavra assonância, ela é mais constante. Então, o que é inconstante é a consoante. Consoante. E o que é constante é justamente a vogal. Então, a literação é uma repetição de sons consonantais, enquanto a assonância é a repetição de sons vocálicos para produzir para produzir um determinado efeito no texto, não é? Aí você tem a literação aqui? Não. Metonímia. A metonímia, peraí. A catacrese, primeiro. A catacrese, ela não é a catacrese por quê? Porque catacrese é quando você tem uma determinada nomenclatura sendo utilizada para batizar algo que não tem um nome próprio. Não entendi nada, Rose. O pé da cadeira. A cadeira tem pé? Não. Mas a gente chama de pé da cadeira, asa de xícara, batata da perna. Embarcar no avião. Embarcar em barco. Você deveria embarcar no barco. Mas você acaba embarcando no trem, no avião e embarcando numa furada. Sobra, portanto, somente a nossa letra D. Mas o que é a metonímia? Da metonímia? O que é a metonímia? A metonímia é simples, gente. É você pegar uma parte para identificar um todo. Essa parte pode ser o autor para substituir a obra. Li Clarice Lispector. Eu gosto muito de Clarice, da leitura de Clarice Lispector. Você não gosta da leitura de Clarice Lispector. Você gosta da leitura da obra de Clarice Lispector. Então, você substitui o autor pela obra. Você vai ter o efeito
pela causa. Suas rugas merecem respeito. Não são as suas rugas, é a sua experiência que foi adquirida ao longo do tempo. Eu tenho um tipo de metonímia, a marca pelo produto. Que boa, Omo, Bombril, não é? Eu tenho Sazon. Que você não, ou você compra Sazon ou você compra Amor. Lembra do comercial? Eu tenho aqui também, deixa-me ver. O conteúdo pelo continente. É o que acontece quando tomei uma garrafa. Peraí, aqui é o contrário, o continente pelo conteúdo. Eu tomei uma garrafa de vinho. Você não tomou a garrafa, você tomou o vinho. E cuidado, quem bebe não pode dirigir. Você pode tomar um cálice de vinho. Não pode nem ser uma taça. Nem uma tulipa de vinho. Mas é a mesma coisa. Tem que ser um cálice, que é uma ideia menor. Então você encontra aqui a metonímia porque o corpo carrega 2 caixas na mão direita. Não é o corpo que carrega, é justamente a mão. Então você tem uma abordagem da parte pelo todo. Deu para entender direitinho? Vamos lá? Letra D, portanto. Vamos agora para a 6ª questão. Na 6ª questão, nós temos, é de código, né? Sobre a aplicação do novo acordo ortográfico, analise as assertivas e identifique as verdadeiras e F as falsas. Deixa eu ver se eu coloquei. Antes de nós falarmos um pouco do novo acordo ortográfico, antes de nós falarmos da questão relacionada ao novo acordo ortográfico, vamos falar um pouco do novo acordo ortográfico. Gente, o novo acordo ortográfico mudou muito pouco da nossa base linguística. Mudou cerca de 0,4%, 0,5%, no máximo 0,7%. Em Portugal, você mudou 7%. Eles mudaram 7%. 7% já é mais considerável do que os menos de 1%, o menos de 1% do português. Então, o que é que vai acontecer? Você tem que identificar o que foi mexido no novo acordo. E, sobretudo, 2 coisinhas foram alteradas. Sobretudo, 2 coisinhas. A parte de acentuação, mas não tudo de acentuação. Sobretudo, a acentuação ligada às paroxítonas finalizadas. É porque eles mexeram na paroxítona, que é finalizada em regra de oxítona. Por isso que você lembra da oxítona. E a utilização também do hífen. Mas hífen sempre atazanou nossa vida, vai continuar atazanando. É legal porque a gente agora, com o novo acordo ortográfico, se obriga a estudar, uma coisa que ninguém se obrigava a estudar. E no final das contas, gente, hífen é super simples. Eu tenho 2 abordagens para hífen, tá? Para compreender o novo acordo ortográfico pensando em hífen. Uma abordagem para um processo de formação baseado em derivação. E uma abordagem para um processo de formação baseado em composição. Derivação é quando eu tenho um prefixo mais radical. E a observação básica não é a única observação. A observação básica é: se o prefixo for diferente do radical, eu vou juntar. A finalização do prefixo diferente do início do radical, eu junto. Se a finalização do prefixo for igual ao radical, eu separo. Rose, não entendi. Anti-inflamatório. Anti é um
prefixo. Inflamatório tem o radical. Eu vou juntar ou eu vou separar? Separar, porque anti termina com I e inflamatório começa com I. Anti-inflamatório. Vocês vão ler aqui em casa dizendo que Rose escreveu inflamatório. Porque foi isso que eu escrevi. Pode não estar aqui, mas foi isso que eu escrevi. E na palavra supermercado. Super termina com R. Mercado começa com M. Então, supermercado vai ser junto. E mini saia vai ser junto ou separado? Mini saia. Mini termina com E. Já ia perguntar, termina com E. E o saia começa com S. Então, mini saia eu tenho que duplicar. Pera aí, viu? Não é com E, não. É com I. Por causa da miniatura. É com I mesmo. Porque mini mercado. Quando você visualiza, eu tenho mini saia, eu encontro aqui, esse S vai duplicar. Por quê? Porque se eu não duplicar, vai ficar mini saia. Então, eu tenho que duplicar para ficar mini saia. Ok? Então, você encontra aqui a ideia de que os opostos se atraem e os iguais se repelem. A observação básica para o processo de derivação é: os opostos... Tá difícil aqui desse lado, viu? Anotem. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. No processo de composição, eu já tenho uma diferença. No processo de composição, eu vou encontrar aqui uma necessidade de observar se a ideia de composição foi enfraquecida. Rose, não entendi. Quando eu falo sobre paraquedas, eu penso exatamente em paraquedas ou eu visualizo o objeto? O objeto. Então, ele perdeu um pouquinho a noção de composição e, por isso, vai juntar. Tem determinadas palavras que perdem tanto essa noção de composição que acabam aglutinando. Em paraquedas, eu não aglutinei. Eu fiz uma justa posição sem o hífen. Já em petróleo, você pensa em pedra de óleo? Não. Juntou tanto, perdeu tanto a noção de composição, que aglutinou. O que é aglutinar? Perder fonemas. Além de perder o hífen, além de ligar, perde fonemas. Deu para entender direitinho? Belezinha? Posso ir, né? Então, aqui no processo de composição, você tem que avaliar se perdeu ou não a noção de composição. Isso depende muito de uma região para outra. Determinadas estruturas, em uma determinada região, perdeu a noção, na outra não perdeu a noção. Mas como é que fica no novo acordo? Como é que fica a regra da gramática? Algumas palavras são reconhecidas com dupla grafia. É o que acontece com para-raio. Então, tem uma parte do país que pensa em para-raio junto, porque pensa logo no objeto e não na utilidade. E tem determinada região do país que pensa na utilidade. Então, vai ter o hífen. Às vezes, aí a gramática reconhece com e sem hífen, ok? É diferente de pontapé. Pontapé, você não pensa na ponta do pé. Então, você junta. Em qualquer região, você tem essa junção. Ok? Deu para entender direitinho? Nessa parte aqui da acentuação, olha o que aconteceu. Basicamente, eles tocaram nesse ponto, tá? As paroxítonas finalizadas em regras de oxítona. Quais são as regras de oxítona? A, E, O, em, ens e de tongo aberto e decrescente, depois do novo acordo ortográfico. Na palavra ideia, que perdeu o hífen,
Eu tenho posição de paroxítona terminada em A. A é regra de oxítona, então perdeu o acento. Na palavra voo, eu tenho uma paroxítona terminada em O. O é regra de oxítona. Na palavra feiura, eu tenho uma paroxítona terminada em A. A é regra de oxítona. Então, o que acontece aqui? Aqui, neste momento, eu não tenho mais a regra que antes dizia que qualquer ditongo aberto acrescente tinha acento, em qualquer posição. Hoje só vai ter acento na posição final de oxítona. A regra que dizia que os hiatos duplicados tônicos tinham acento. Hoje não existe mais essa regra. Caiu por terra. E a regra que dizia que um U ou um I tônico, depois de um ditongo, tinha acento também na posição de paroxítona, não é mais pertinente. Essa regra já não tem mais. Então, o que aconteceu? Eles facilitaram, porque eles tiraram 3 regras. A gente acha que eles não facilitaram, mas não, gente, eles facilitaram sim. Retiraram de nossa vida 3 regras. Ó, alívio. 3 regrinhas. 3 regrinhas. O que vocês vão fazer? Todo mundo tem acesso ao material do curso de português. Essa aula está detalhada lá no curso de português. Então, se você ficou com alguma dúvida aqui nessa explanação, vai lá na aula, no módulo de fonética e ortografia, a parte de acentuação, novo acordo ortográfico, e tem lá tudo muito bem explicadinho. Mas, basicamente, tanto de acentuação quanto de hífen tem lá. Mas, basicamente, é isso aqui que vocês precisam colocar na cabeça. Colocando isso aqui na cabeça, gente, é só correr para o abraço, fazer o gol. Aqui é uma orientação sobre as exceções ligadas ao hífen, que eu acho que vai ter na sequência das questões que eu estou apresentando. Esse material, ele já está lá, não está? Esses slides? Não? Eu vou pedir para Vinícius colocar. Bom, 6ª questão, sobre a aplicação do novo acordo ortográfico, analise as assertivas, identifique V as verdadeiras e com F as falsas. Brasileiro revela ideia incomum de técnico para motivar. Espera aí. A alternativa que contém sequência correta de cima para baixo. Eu pensei que ele ia inverter, de baixo para cima. Por isso que eu dei uma paradinha, que eu já dizia assim, meu Deus, de cima para baixo é a ordem normal. Se fosse o contrário, ia pegar um monte de gente, né? Ia ser uma total pegadinha. Que ele poderia ter feito essa pegadinha. Inclusive, a gente na hora da prova, a gente não consegue enxergar tudo na vida. É um fato. Na hora da prova, é capaz de nós lermos de cima para baixo e compreendermos de baixo para cima. Porque não tem necessidade de ele externar isso. Não teria necessidade. Mas no momento em que ele externa, você já liga o botão de alerta e fica achando que tem alguma pegadinha. Então, se tem pegadinha, o que você vai fazer? Você vai ficar atento e, às vezes, fazer hipercorreção. É o que eles fizeram aqui. Aqui, se eu não me engano, é a letra B, né? É. Reparem aqui. Brasileiro revela ideia em comum de técnico para motivar o time. Eu tenho a palavra ideia, que é justamente o termo com o qual nós trabalhamos. Ideia não tem mais acento. Então, de acordo com o novo acordo ortográfico, retirou, tá certinho. A palavra técnico, ela tem acento por se tratar de uma proparoxítona. Não se mexeu na regra de proparoxítona. Então, essa aqui está verdadeira. Motivar não tem acento mesmo. Time não tem acento. Brasileiro não tem. Desculpa, não tem acento. Revela não tem acento. Então, essa aqui é verdadeira. A gente já elimina a C e a D. Mudanças no padrão. O que vai fazer diferença é a outra, né? A última, então eu vou logo para a última. Depois eu vou para o do meio. Identificou aqui e viu que a única diferença entre essas duas é isso aqui, analisa a última, para economizar tempo.
Mundo rastejante, jiboia. Jiboia, como é que eu separo jiboia? Jiboia. Hoje é uma paroxítona terminada com regra de oxítona. Eu vou poder acentuar? Não. Então, jiboia não tem mais acento. Então, se não tem mais acento, essa aqui está falsa. Qual é o nosso gabarito por conseguinte? Letra B. Isso já sem nenhum tipo de constrangimento. Mas nós vamos ter que identificar, já que nós estamos fazendo análise da prova, qual é a razão pela qual a segunda frase ela não está correta. Mudanças no padrão de uso da mão de obra no Brasil entre 1949 e 2010. Bom, a palavra mão de obra, gente, aconteceu justamente o inverso do que aconteceu com a perda do hífen em junção das palavras. Ela se tornou uma expressão e não uma palavra. Mão de obra não tem mais hífen. E também não é junto, é totalmente separado. Assim como dia a dia, pôr do sol, dona de casa. Então, o erro aqui é justo a colocação do hífen no termo. Sétima questão, também é uma questão ligada ao novo acordo ortográfico, só que desta vez relacionada à utilização do hífen. A alternativa que contém um conjunto de palavras que foi escrito em conformidade com o acordo está em... Com o acordo ortográfico está em... Qual foi que vocês marcaram? Tentem usar o que eu indiquei para vocês. B, C... Vocês estão aqui na dúvida, né? Semicírculo vai ser junto ou separado? Eu tenho semi, termina com uma vogal, e círculo começa com a consoante, ou seja, final e início diferentes. Vai ter que fazer o quê? Juntar. Não. Não é circo, não? Não é circo, não? Não é circo e pan, não? Que não é um processo de composição relacionado à prefixação. É um processo de composição, possivelmente, relacionado ao hibridismo. Então, tenho que ver a palavra para identificar se o processo é de derivação ou se é de hibridismo. Viu? Refazer. O ré vai juntar. Pré-escola. Pré-escola vai separar. E a ideia do pré é uma ideia diabólica. Pré, pós e pró. Por quê? Porque eles indicam que junta quando perde o... como é não? O traço semântico. É traço semântico que eles chamam, Jesus? Espera aí, deixa eu lembrar. Sintagmático. Quando perde a tonicidade. Mas se você dizer que perdeu a tonicidade, você pensa sempre na ideia do tom, né? Da sílaba tônica. Você não pensa na ideia da construção de perda de força, de expressividade. Rose, não estou entendendo nada. A cara está assim. Fale aí direito. Quando eu falo preposto, vocês sabem o que é o preposto? Só que se você pensar que preposto é o antes do posto, você não pensa naquele advogado que vai representar uma empresa em uma ação judicial. No direito é muito comum o termo preposto, sem essa noção de ser posto antes. Entendeu? Sem essa noção explícita, tão intensa, porque há uma certa perda aqui do valor do termo pré. Só que a gente tem uma outra palavra que é mais fácil de compreender essa perda da expressão significativa da estrutura pré, que é o preconceito. E também, porque ele está bem da área, né? A palavra preposição. Porque a preposição, a estrutura,
é algo que está em uma pré-posição. Só que você falar da pré-posição não é a mesma coisa de falar da preposição. Então, aqui ele perde a tonicidade, porque enfraquece semanticamente a estrutura, ok? Só que é muito complicado nós vermos isso, porque na nossa cabeça, algumas estruturas, mesmo com o preposto, por exemplo, se você não tem intimidade com a palavra preposto, é capaz de colocar o preposto separado. Então, quem já tem a noção mais clara do preposto que representa, qual é o preposto da empresa? Quando você vai fazer uma homologação, a empresa às vezes não encaminha exatamente o proprietário da empresa, encaminha um representante da empresa. Então, este representante é justamente o preposto da empresa, ok? Então, em pré-escola, você não tem essa perda, não. Você continua com a ideia do pré, nítida. Então, tem o hífen. Extraoficial, extra. Vocês ficaram na dúvida entre qual? B e C, não é? Então, eu vou na D. Inflamatório. Inflamatório não tem nem... É um processo de prefixo, radical e sufixo. Não tem a ver com o que a gente pensa exatamente. Supra-auricular. Deveria ser junto ou separado? Separado porque são iguais. Neoliberalismo. Junto ou separado? Ah, mas, Kelita, você sempre vai ter dúvida, porque os prefixos, quase todos eles, aliás, não quase todos eles têm base grega ou latina. Então, se você pensar por esse viés, você vai ter dúvidas em todos. Entendeu? Neoliberalismo, prefixo e radical, eu tenho aqui o processo de serem diferentes, por isso vai juntar. Coordenar, pré-estabelecer e reelaborar. O ele nunca separa. A não ser que a palavra da sequência inicie com H. Pré-estabelecer é separado. Só que quando é separado, tem que ter acento. O problema foi esse. O reelaborar junto, mas o pré-estabelecer. O problema todo é a questão aqui do acento. É terrível isso aqui, né, gente? Caraca, gente. Bem legal. É. Extraordinário juntinho, reedição juntinho, arco inimigo separadinho. Letra B. Agora a letra C foi violenta. Pessoas, eu vou libertar vocês por hoje, mas nós iremos trabalhar, nós vamos ter algumas aulas extras, né, agendadas justamente no turno da tarde para nós aprofundarmos um pouquinho mais o nosso conteúdo. Beijos e até a próxima.